Sabe, queridos, eu quero testemunhar algo para vocês. Deus é bom demais. Estava conversando com a Bárbara antes de começar o culto aqui, e eu estava falando para ela o seguinte, que todos nós, independente do tempo de caminhada que nós temos, da maturidade espiritual que temos, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós temos as nossas lutas. E eu, especialmente nessa semana, estou enfrentando as minhas. Glória a Deus, né? O diabo, nosso adversário, a Bíblia diz, anda em derredor como um leão que ruge, buscando alguém para devorar, alguém para tragar, né? E essa semana, estava conversando com a minha esposa em casa, quem nunca passou por isso, né? Mas eu me sinto como que pressionado por todos os lados, né? Olho para um lado, luta, olho para outro, luta, olho para outro, luta, e assim as lutas, elas vêm para cada um de nós, né? Mas uma coisa, eu acho que o diabo já sabe: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou continuar avançando, eu vou continuar seguindo em frente. E aí era o que eu estava comentando com a Bárbara, que eu tenho inúmeros motivos para não desistir, para continuar seguindo em frente. O principal, é claro, porque eu creio no Senhor. Aleluia, um dia eu preguei sobre isso, né? Elias dizia: tão certo como vive o Senhor. Elias enfrentou 450 profetas de Baal, mais 400 profetas do poste-ídolo, com essa verdade no seu coração: tão certo como vive o Senhor. Elias, convicto de que Deus existia, mandou cessar a chuva em Israel, e a chuva parou. Elias, com essa certeza, tão certo como vive o Senhor, clamou e desceu fogo do céu. Elias orou por 7, Elias insistiu, colocou o seu rosto entre as pernas e clamou pela presença do Senhor. E tão certo como vive o Senhor, a chuva novamente voltou a cair sobre Israel. Aleluia! E é nessa certeza que eu avanço. Tão certo como vive o Senhor, eu sei que está sendo feita uma grande obra aqui na Restinga, aqui na Sara Restinga, né? Nós não somos exclusivos, não é só aqui nesse lugar. Eu creio que o Senhor está se movendo na Restinga, e nós, como igreja de Cristo, estamos fazendo a nossa parte. Então eu não desisto, porque eu sei que há um Deus no céu. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte àqueles que têm o coração totalmente dele. E se o Senhor está passando por aqui nessa noite, e Ele está passando por aqui nessa noite, e Ele está me vendo, Ele está vendo um homem que tem o seu coração entregue totalmente a Ele, com as suas falhas, com as suas dificuldades, com as suas limitações, que eu sei que tenho, mas o meu coração está nas mãos do Senhor. E é por isso que eu não desisto, porque eu entreguei o meu coração nas mãos dele, eu entreguei a minha vida nas mãos dele. Então ele dirige, ele governa. Esse é o principal motivo. Mas tem um outro motivo, entre outros tantos que eu poderia citar, mas eu quero citar um motivo, esse motivo, porque esse tem a ver contigo. Sabe por que eu não desisto? Porque eu tenho um Deus no céu, e eu tenho uma família na fé, aqui na Restinga. E eu tenho uma responsabilidade de continuar avançando firme no Senhor, para servir de modelo para a tua vida. Para quando tu pensar em desistir: não, mas o missionário não desiste lá, eu vou fazer que nem o missionário, eu não vou desistir. O missionário aquele dia estava falando que está difícil a coisa, mas ele continua seguindo em frente. E assim nós vamos, em nome de Jesus. E eu gostaria muito que tu saísse daqui desse lugar nessa noite, com essas duas certezas, como eu. Tão certo como vive o Senhor, você não vai desistir em nome de Jesus. E tão certo como existe uma família espiritual que ora por ti, que intercede por ti, nós vamos continuar em frente, em nome de Jesus. Amém? Vamos em frente, porque o Senhor é conosco e podemos contar uns com os outros. Amém? Olha para esse irmão bonitão ou bonita que está do seu lado e diga assim para ela: não desiste, minha irmã, porque Deus é conosco e eu estou aqui do teu lado, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. E eu fico muito feliz com isso, né? É um desafio e tanto, né? Esse chamado que o Senhor nos faz, né? E eu fico feliz no sentido de que alguns de vocês, né? Na verdade essa porta está aberta para todos, mas eu converso com alguns de vocês ao longo da semana,
e vocês comentam comigo compartilham comigo as suas dificuldades e as suas necessidades, né? E glória a Deus por isso. Essa é a minha função, esse é o meu chamado, te ouvir e te ajudar no Senhor a vencer e superar as tuas adversidades. Eu te confesso, né, que algumas pessoas eu vou conversando, é difícil, eu sei que é difícil, mas nós vamos vencer. Deus tem uma saída, tem uma alternativa, né? E por mais tenso que seja, por mais difícil que seja o momento de vida que nós estamos vivendo, tão certo como vive o Senhor, uma porta vai se abrir, a solução vai chegar, a resposta de Deus vai vir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não sei se é porque eu estou impactado com a leitura de 1 Coríntios, que eu estou encerrando agora, mas em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo está dizendo o seguinte: eu não luto como alguém que dá socos pelo ar, né? Paulo sabia o que estava fazendo, Paulo tinha certezas e convicções no seu coração. Nós não estamos dando soco no ar, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos buscando ao Senhor. Em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas, em meio ao momento turbulento e difícil que nós estamos vivendo, nós estamos buscando o Senhor. E Ele que tudo sabe, que tudo vê e que está em todo lugar, Ele está passando por aqui e reconhecendo o teu esforço, honrando a tua fé. E tão certo como vive o Senhor, eu posso profetizar que em breve a resposta do Senhor vai chegar na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós cremos num Deus que tem os seus ouvidos atentos ao nosso clamor, atento à nossa oração. Ele está te ouvindo, Ele está escutando a tua voz e vai trazer a tua resposta, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O tema dessa noite, a campanha é Vivendo Dias de Plenitude, e o tema dessa noite é a plenitude e o nome do Senhor. Quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 1 e 2. Abacuque. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. E enquanto você vai abrindo aí, Abacuque é pertinho do meio da Bíblia. E hoje, como eu estava falando para vocês, estou passando por algumas lutas essa semana, e glória a Deus por isso, né? E hoje foi um dia tenso, amanheceu tenso, né? E aí, o dia começou tenso, eu acordei preocupado com algumas coisas. E aí, bom, mas eu preciso preparar a palavra para a noite. E aí, quando eu abro a Bíblia e começo a estudar a palavra para hoje à noite, olha o texto que o Senhor me traz, né? Que o nosso bispo, direcionado por Deus, liberou essa semana para nós pregarmos na Sara Nossa Terra. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre as tábuas, para que o que passa ler, para que a possa ler até quem passa correndo. Vou ler de novo. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Bota o 3 também, Everton. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Amém? Essa é a palavra do Senhor, liberada através do profeta Abacuque. Abacuque foi um profeta que viveu há aproximadamente 600, 700 anos antes de Cristo. Sabe o que significa o nome Abacuque? Significa abraço. Quantos de nós, né, no meio das dificuldades, no meio das crises, não precisamos de um Abacuque, de um abraço na nossa vida, né? Às vezes a gente se sente sozinho, se sente desamparado, se sente desgarrado, mas aí Deus levanta um Abacuque para nos abraçar com a palavra do Senhor. E os dias que Abacuque está vivendo, né, ele e os seus
conterrâneos e os seus contemporâneos e o povo de Israel, era um tempo muito difícil, um tempo de muitas lutas, um tempo de opressão, de dificuldade, de violência. Era um tempo de muita opressão. E o próprio profeta está desesperado. Ele está vivendo um momento de crise, um momento de grande dificuldade. Abacuque olhava para os lados e via o povo sofrendo. E aos olhos naturais, a dificuldade iria aumentar ainda mais, porque eles ainda não tinham sido levados ao cativeiro babilônico. Então, estava difícil e ia ficar ainda mais difícil. E eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia agora. Abre agora, volta um capítulo aí e abre Abacuque capítulo 1, versículo 4. Vejam o que Abacuque está dizendo, para vocês entenderem a dificuldade. É o 4? Acho que é o verso, deixa eu abrir na Bíblia aqui, Everton. Até quando, Senhor? É esse? Vai voltando um pouquinho, Everton. 1. Isso, 2, isso. É esse mesmo. Vejam o que Abacuque está dizendo. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Verso 3. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Olhem o momento de vida. Bota 2 de novo, Everton. Olha o que Abacuque está falando. Até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não vai me escutar? Eu estou gritando violência e tu não vai me salvar. O que Abacuque está dizendo? Senhor, até quando a gente vai ficar assim abandonado? Até quando a gente vai viver esse tempo de violência? Até quando a gente vai orar e tu não vai escutar? Hoje, graças a Deus, nós temos aqui alguns testemunhos já entre nós, mas muitas pessoas que já testemunharam entre nós me procuravam há semanas atrás dizendo o seguinte: missionário, já acabei a segunda, terceira campanha e as coisas não acontecem. Eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho clamado e a resposta não vem. Era esse o sentimento de Abacuque. Até quando, ó Senhor? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou pedir? Até quando eu vou orar e tu não vai me escutar? Eu estou gritando violência. Eu estou vivendo um tempo difícil, Senhor, e tu não vai me salvar. Até quando eu vou viver por esse tempo? O que está acontecendo aqui com Abacuque? Havia uma promessa. Desde o princípio, desde os primórdios, havia uma promessa do Senhor. O Senhor libertou o povo do cativeiro egípcio, prometendo levá-los a uma terra que mana leite e mel. Havia uma promessa de prosperidade, de libertação, de crescimento. Havia uma promessa do Senhor. Deus havia prometido um bom tempo para o povo de Israel. Deus havia prometido uma terra abençoada. Deus havia prometido tempos abençoados para o povo. Só que esse tempo tardava cada vez mais a chegar. E nem o povo e nem Abacuque enxergavam uma resposta e uma alternativa diante de si. Então Abacuque está clamando desesperado: até quando, Senhor? Até quando eu vou chorar? Até quando eu vou pedir? Até quando eu vou clamar? E nada vai acontecer. Eu gosto muito de fazer isso, né? De contextualizar, trazer para a nossa realidade. Quantos de nós já não tivemos esse sentimento? Participando das campanhas, fazendo os nossos pedidos de oração. Aqui na Restinga nós somos uma igreja novinha, temos 8, 9 meses, né? A gente está em setembro, então temos 8 meses, né? Hoje é dia 19, né? Então fizemos 8 meses dia 14. 8 meses e 4 dias, né? E 5 dias. Então somos novinhos aqui, mas na Cavalhada, na nossa igreja mãe lá, na nossa matriz, né? A igreja Cavalhada, lá tem 100 e poucas pessoas, né? Então nós temos, por exemplo, muitos jovens, muitas moças, muitos rapazes solteiros, né? E a gente brinca com eles: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, eu vou clamar? E a resposta não vai chegar, né?
Para quem espera, 1 hora parece um ano. Um ano parece uma década. Uma década parece um século, né? Como é difícil esperar. Como é difícil aguardar e não ver a resposta. É esse tempo que Abacuque está vivendo. E quem sabe seja esse tempo que ele está vivendo, né? O sentimento de Abacuque era esse: até quando, Senhor, eu vou clamar e a resposta não vai chegar? Até quando eu vou me sentir sozinho? Até quando, Senhor, eu vou ficar só ouvindo falar das tuas promessas e não vou experimentar tudo o que tu tens preparado para a minha vida? Sabe, queridos, nós cremos em um Deus maravilhoso. Nós cremos um Deus que faz o cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir e o coxo andar. Nós cremos no Deus que ressuscita os mortos. E nós cremos no Deus que age no seu tempo. Esse é o grande desafio da fé que nós temos. É aprender a aguardar o tempo de Deus. Eu, ansioso como sou, quero a resposta agora. Uma vez um pastor disse o seguinte para mim: Luiz, nós somos a geração Nissim Miojo. O que é a geração Nissim Miojo? Fica pronto ali em 5 minutos. Que é tudo rapidinho, né? Hoje a pipoca, que levava mais tempo para fazer na panela, bota no micro-ondas, 3 minutos, está pronto. A massa, o macarrão que ficava horas lá, horas não, né? Mas ficava um bom tempo. Primeiro tinha que ferver a água, depois colocar a massa, né? E aí esperar o tempo do cozimento, né? Hoje tu coloca o miojo, pum, 3, 5 minutos, está pronto, né? É tudo instantâneo, é o micro-ondas, né? A gente se acostumou a viver com as respostas rápidas. Hoje tem esse aparelhinho que é bênção, mas pode ser maldição para a vida de cada um, que a gente manda um WhatsApp para alguém: bom dia. E se rapidamente não há resposta, a gente começa: meu Deus, está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? E o que houve? Ai, né? Poxa vida, te mandei há 10 minutos um WhatsApp e tu não me respondeu. Antigamente a gente tinha que pegar as fichas telefônicas, ir para o orelhão, discar os números, ficar aguardando, né? Hoje é aqui, ó, rápido, alô, responde, pá, né? Nós nos tornamos mais ansiosos, mais apressados, né? Mais exigentes, quem sabe, mais intransigentes, não aceitamos as coisas, não temos paciência, somos ansiosos. E é por isso, quem sabe, que Deus tarde, de acordo com a nossa realidade, para trazer as respostas que precisamos. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 11, 6. Aleluia. Você pode estar pensando: o missionário está falando mais calminho hoje, não está soltando a voz, né? Estou me preparando para uma cirurgia, então tem que pegar mais leve um pouquinho. Mas vai dar tudo certo, Deus está no controle. Amém? Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador, presenteador daqueles que o buscam. Então, há uma verdade aqui, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem, tu pode ter a voz mais linda, cantar melhor que a Carolina, né? Pode ser assim, ó, soprano, sopraníssimo, contralto, enfim, não sei qual a sua afinação, qual o seu registro musical, né? Não adianta, não é com essa bela voz que você vai agradar a Deus. Até pode agradar a Deus com a sua voz, mas essa voz, você pode ter uma voz de taquara rachada, te louvarei. Se cantar, se essa taquarinha cantar cheia de fé, o Senhor vai se agradar da tua canção e da tua oração. De nada adianta a soprano soltar o seu agudo, quebrar os cristais com seu coração vazio e sem fé. A oração que chega ao coração de Deus é a oração da fé.
O Senhor olha, o Senhor reconhece aqueles que têm fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abacuque, lá no livro que começamos a ler, ele estava desacreditado. Ele estava dizendo: até quando, Senhor, eu vou ficar sozinho? Até quando eu vou clamar e tu não me ouvir? Abacuque não via nada diante dos seus olhos. Mas a Bíblia está nos ensinando que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, e ele se torna abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Então, trazendo para a realidade de Abacuque, o tempo estava difícil, mas mesmo naquele tempo difícil, Deus estava presente. Mesmo no momento mais tenso, ainda que Abacuque presenciasse, visualizasse, visse diante dos seus olhos a violência atingindo a si e ao seu povo, Deus estava ali. E assim nas nossas vidas, queridos, na nossa realidade, no nosso contexto de vida, Deus está presente sempre. Ele é onipresente. Esse atributo da onipresença indica que Deus está em todo o lugar, em todo o tempo, em todo o momento. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. No capítulo 1 de Apocalipse diz que o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, desde a eternidade, antes da criação do mundo, Deus sempre existiu. Ele sempre esteve presente, e através da sua presença e da liberação do seu poder, com um sopro de vida, nós passamos a existir. E Deus, além de onisciente, ele além de onipresente, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, e sabendo de todas as coisas, ele decidiu nos criar. Nós fazemos as coisas sem pensar. Nós às vezes agimos num rompante, num impulso, e depois vamos medir as consequências do que fazemos. Mas Deus, como um bom Deus, um Pai sábio, um Deus prudente, Ele mediu as consequências, Ele analisou todas as coisas, e no meio do seu projeto, no meio da sua estratégia de vida, ao nos criar, Ele pensou, Ele preparou, Ele planejou o melhor para a vida de cada um de nós. Aleluia! E é importante, é fundamental que cada um de nós, mesmo que estejamos vivendo o tempo mais difícil das nossas vidas, que nós tenhamos pela fé essa certeza: hoje está difícil, mas daqui a pouquinho o melhor de Deus vai vir sobre a minha vida, porque o Deus tem pensamentos de paz ao meu respeito. Aleluia, o choro dura uma noite, mas a alegria sempre vem ao amanhecer. Aleluia, essa dificuldade que eu estou vivendo, esse tempo difícil que eu estou passando, é apenas uma passagem. É apenas um momento. Essa leve e momentânea tribulação, Paulo disse, essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar ao tempo glorioso que está por vir sobre a minha vida. Para mim, tenho por certo, Paulo disse, que as tribulações do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de vir a ser revelada. Há uma glória do Senhor preparada para a tua vida, há uma presença, há um milagre do Senhor, há um projeto bem sucedido do Senhor preparado para a tua vida. O Senhor vai te conduzir, o Senhor está te conduzindo a uma vida de plenitude. Plenitude significa algo completo, algo total. Então, em nome de Jesus, receba da sua palavra: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele vai nos levar aos pastos verdejantes, Ele vai nos levar a uma vida de plenitude. Mas, missionário, eu não estou enxergando nada, eu não estou sentindo nada. Queridos, volta um pouquinho lá em Hebreus 11:1 e leia comigo. Eu vou fazer um desafio, Me perdoem os irmãos que estão nos assistindo pela live, mas eu vou fazer um desafio local aqui. Eu quero convidar um irmão
ou uma irmã cheia de fé a se levantar aí no seu lugar e ler em alta voz Hebreus 11:1 para nós. Eu poderia pedir para a Carol levar o microfone, mas eu não vou te pedir, não vou botar o microfone para a gente não ficar nervoso, né? Então, só alguém aí, erga a sua voz e leia Hebreus 11:1 para nós. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir a vida do Thales aí? Glória a Deus. Aleluia. Homem de fé, glória a Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Aleluia. O tempo está difícil. E quando as coisas estão difíceis, quanto mais o tempo passa, mais a nuvem da dúvida e da incerteza tenta turvar os nossos olhos. Quanto mais o tempo passa, sem a resposta acontecer, sem o resultado chegar, mais vai embaçando a nossa vida, né? Os jovens têm essa expressão, mano, tá embaçado. O bagulho tá embaçado. Infelizmente, quando o tempo vai tardando e as respostas não vêm, vai embaçando, né? Mas a fé é a certeza, é a convicção dos fatos que não se veem. Então, em nome de Jesus, está desembaçado agora. Pela fé, o Senhor está limpando a nossa visão. O Senhor está abrindo os nossos olhos. A neblina das trevas está caindo por terra. Tudo aquilo que nos impede de ver, que embaça os nossos olhos, está caindo por terra. Porque nós não duvidamos. Pela fé, nós temos certeza. Está difícil, mas Deus está fazendo. E eu sei que tudo coopera para o meu bem. E no meio dessas dificuldades, Ele está me ensinando. Ele está me formando. Ele está me levando a um tempo de aprendizado, de crescimento, de maturidade, de fortalecimento, para que eu possa estar preparado para receber e viver tudo aquilo que Ele projetou para a minha vida. Amém? Quando eu era novo, eu sempre quis ter um carro, né? A vida me levou a ter um carro. O Senhor, né, permitiu que eu tivesse um carro agora, né, há pouco tempo, né? Há alguns anos atrás, mas desde novo eu sempre quis ter um carro. E eu orava, né? 15, 16, 17, 18 anos eu orava, Deus me dá um carro, Deus me dá um carro, Deus me dá um carro, Deus me dá um carro. Aí um dia um líder chegou para mim, tu sabia que essa tua oração aí não está certa? Puxa, como assim? Não está certa. Deus não vai te dar um carro. Como assim não vai me dar um carro? Já tem carteira? Já sabe dirigir? Não. Então como é que Deus vai te dar um carro? Te prepara, meu querido, para ter um carro. Aí a tua bênção vai chegar, né? Então, muitas vezes, Deus permite que a gente passe por alguns processos para que a gente aprenda. Amém? Para que a gente esteja preparado para receber e viver tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Erga sua mão direita e repita comigo. Eu creio que o Senhor tem preparado o melhor para a minha vida. E a bênção vai chegar. Enquanto não chega, eu me preparo para viver o melhor de Deus para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, o nome Abacuque significa um abraço. Que o Senhor te abrace. Fala assim, lá na Cavalaria a gente faz muito isso, ó. Te abraça agora assim, né? Envolve os braços ao redor do teu corpo e te sente abraçado pelo Senhor. Assim é a presença de Deus. Tão real quanto esse abraço que tu está te dando aí. É a presença do Senhor na tua vida. Sinta-se abraçado pelo Senhor. Aleluia. Deus sempre esteve e sempre estará ao teu lado, te abraçando. Quando tu te sentir sozinho, te lembra desse abraço. Quando tu te sentir cansado, te lembra desse abraço. Quando tu pensar em desistir, te lembra desse abraço, porque Deus está contigo. Deus está sempre conosco e está nos abraçando nessa noite, em nome de Jesus. O ofício de Abacuque, o profeta do abraço, Abacuque era, como eu falei agora, né? Abacuque era um profeta. E vocês sabem, à luz da Bíblia, o que significa ser um profeta? Bom,
poderíamos falar muitas coisas, né? Profeta é aquele que tem visão, né? Aquele que vê o que ninguém está vendo. Mas eu encontrei, né? O Espírito Santo colocou para mim, me deu nessa tarde, enquanto eu estudava, né? Pensando nesse momento aqui, me deu uma definição que eu queria compartilhar com vocês. Profeta é aquele que tem os olhos nos céus e a boca na terra. Amém? O profeta é aquele que está olhando para o alto e liberando o que vê nos céus aqui na terra. Amém? Jesus disse assim, ensinou o povo a orar assim, né? Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Amém? Jesus nos ensinou, quem sabe nós não sejamos profetas, mas Jesus nos ensinou a sermos proféticos. O profeta de ofício era Abacuque, mas há uma unção profética do Senhor sendo liberada sobre as nossas vidas. E quando nós podemos usufruir dessa unção? Quando nós temos a fé suficiente para erguer a nossa cabeça e olhar para o alto e declarar lá do alto, e declarar aquilo que estamos vendo lá no alto e profetizar aqui na terra, em nome de Jesus. E é por isso que mesmo em meio a essa dificuldade, Deus fala com Abacuque no versículo 2 do capítulo 2. Bota ali, Everton. O Senhor me respondeu e disse. No versículo 1, né, bota 1 então. Vamos do 1, Everton. Isso. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque foi tentado, junto com o povo, a olhar para o tempo, a olhar para a realidade, a olhar para a terra. E olhando para a terra, olhando para a sua realidade, ele só viu dificuldade. Ele viu o tempo mais difícil da sua história e do seu ministério. E quem sabe alguns de nós estejamos vivendo um tempo como o de Abacuque, o tempo mais difícil das nossas vidas, o tempo mais desafiador das nossas vidas. Eu confesso para vocês que essa semana está sendo uma das semanas mais tensas da minha vida, mas eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que Ele não me abandona, que Ele não me deixa, que as respostas vão chegar. E daqui a pouquinho eu vou testemunhar, irmão. Sabe aquela semana que estava difícil? Virou um grande milagre. Deus proveu, a resposta chegou, a solução apareceu e deu tudo certo, aleluia. É assim que Ele faz. Mas quando Ele começa a ver, quando Ele decide parar de orar, quem sabe Ele se lembra, opa, eu sou Abacuque, eu sou um profeta, então eu vou para o meu lugar, por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque, quando abriu seus olhos, só viu o problema. Mas ele decidiu, eu não vou ficar nessa realidade, eu sou um profeta, eu vou levantar minha cabeça e vou olhar para o alto, eu vou levantar minha cabeça e vou olhar para o céu, eu vou vigiar. Nós cantamos no domingo, né? Até que Ele vem eu vou clamar, até que Ele vem eu não vou descansar, eu vou gastar minha vida diante do seu altar. Foi isso que Abacuque fez. Ele se posicionou diante do Senhor, ele assumiu o seu lugar de profeta, ele assumiu o seu lugar, ele entendeu o seu propósito, ele entendeu a sua missão, ele, quem sabe, percebeu que não adiantava ficar se queixando. Quem sabe ele se deu por conta que não adiantava ficar murmurando, resmungando, nada dá certo na minha vida, nada dá certo, missionário, está tudo errado. Que coisa, que vida é essa, né? Ele entendeu que não adiantava ficar se queixando. Ele percebeu, quem sabe, que ao longo da sua caminhada, por mais que fosse difícil o tempo que ele estava vivendo, essa não é a posição de um profeta. Essa não é a atitude correta de alguém que tem os olhos no céu.
Ele percebeu, quem sabe, que ele foi atingido por uma seta que tirou o seu olhar dos céus e o trouxe para a realidade natural. Mas rapidamente, quem sabe, rapidamente não sei, mas em algum momento ele se deu por conta e decidiu sair desse lugar de murmuração, sair desse lugar de resmungo, sair desse lugar onde ele se sentia abandonado por Deus e assumiu o seu lugar, e foi para a torre de vigia, e foi para o lugar de oração. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, quando tu for orar, entra para o teu quarto e fecha a porta do teu quarto, e o Deus que vem em secreto, Ele vai te responder. Abacuque, quem sabe, parou de andar pelas ruas, vendo os problemas, e entrou para o seu quarto, e foi buscar a presença de Deus, e foi buscar o Senhor. Não adianta, meu irmão, ficar se queixando, e fica tranquilo, eu escuto tudo, eu não quero dizer, então nem vou procurar mais um missionário agora, nem vou mais desabafar com ele, não, pelo contrário, desabafa, é comigo, eu sou a pessoa certa para isso, pode vir, vem que eu estou preparado. Vem que eu estou preparado, essa é a minha missão aqui, eu vou te ouvir, mas do mesmo jeito, tu vai me entregar, né? Se a gente estivesse falando de futebol, hoje está aqui o Jojo comigo, né? Tá aqui, fala de futebol aqui um pouquinho, né? E tu vai me passar uma bola quadrada, mas eu vou matar no peito e vou te entregar redondinho para te fazer o gol na tua vida, em nome de Jesus. Você vai me dizer, missionário, não está nada dando certo, está tudo dando errado, missionário, Deus não me ama, missionário, Deus não está olhando para mim, missionário, ui, eu vou dizer, Ele te ama, Ele tem um propósito para a tua vida, esse tempo difícil vai passar. Hoje eu disse para uma irmã, e olha que essa irmã está vivendo um tempo bem difícil, mas, dirigido pelo Espírito Santo, eu olhei para ela e disse assim, minha irmã, sabe, eu sei que está muito difícil esse tempo que você está vivendo, mas eu te vejo mais forte do que há 8 meses atrás, porque se não fosse esse Deus te fortalecendo e te tornando mais forte, tu não estaria aguentando essa luta aí. Deus está contigo, aguenta firme, vamos em frente, né? E é assim que funciona, você vem com a dificuldade e eu vou trazendo, eu estou com os olhos lá no céu, amém? Eu estou olhando para o Senhor e liberando aqui na terra. Tu está olhando para a tua dificuldade, eu estou olhando para o céu e liberando a palavra profética. Quem sabe eu não seja um profeta de ofício, mas eu quero ser profético nessa noite. E na autoridade do nome do Senhor, na autoridade que os bispos da Sara Nossa Terra, bispos regionais, bispo Luiz, bispa Leila, que os meus pastores Jonas e Marisa liberaram sobre a minha vida, aqui nesse altar, eu quero te dizer o seguinte, tão certo como vive o Senhor, a tua história vai mudar. As coisas vão se endireitar. Hoje parece uma bagunça, mas daqui a pouquinho o Senhor com seus anjos vai colocar as coisas em ordem. Mateus capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz que Jesus tem a pá na mão e com ele limpa a eira. Aleluia! João Batista disse isso sobre Jesus. Jesus é aquele que tem a pá na mão e vem limpar toda a sujeira. Vem colocar a eira, o terreno, ajeitar as coisas, em nome de Jesus. Estende as tuas mãos como alguém está recebendo, que está recebendo algo de Deus aí. Se tu crê nessa palavra, estende as tuas mãos aí e recebe, toma posse, em nome de Jesus. Eu assumo agora uma autoridade profética, eu ergo os meus olhos para os céus e trago a existência e libero uma palavra do Senhor para a tua vida, a ordem de Deus, o ajuste do Senhor, o conserto de Deus, a restauração e a restituição do Pai, vindo sobre a tua vida, ainda que tu te sinta nessa noite como Abacuque e os seus contemporâneos, aleluia, ainda que tu olhe para os lados e só veja coisa errada, e só veja situações difíceis, em nome de Jesus, eu te animo agora, eu libero um ânimo do Senhor, eu libero o sopro de vida do Senhor sobre ti, para que tu largue a murmuração, para que tu largue o murmúrio e a queixa, e suba para a torre de vigia. Vai agora, meu irmão, vai agora, meu irmão, e sobe para a torre de vigia, e o Senhor vai falar contigo.
contigo e o Senhor vai te trazer a resposta. Escuta o que o Senhor te diz: não é tempo de resmungar, não é tempo de murmurar, não é tempo de duvidar, é tempo de confiar. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Os que murmuram não recebem, os que se queixam só perdem, mas aqueles que clamam e confiam recebem o milagre do Senhor na sua vida. Vai para a torre de vigia, ergue a tua cabeça, olha para o alto e olha para o céu, e o Senhor vai fazer um grande milagre na tua vida, em nome de Jesus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Não baixa a tua cabeça. Nós como crentes, nós como cristãos, somos águia. O profeta é como uma águia nas mãos do Senhor. Por que o profeta é comparado com uma águia? Porque a águia é um dos pássaros, dos animais que voa mais alto. E assim o Senhor está te chamando, está te dizendo o seguinte: voa alto. Não seja como a galinha, com todo respeito, não seja como a galinha que cisca para trás, que está com a sua cabeça baixa, ciscando. E quem sabe Abacuque, o águia, agora estava de cabeça baixa, ciscando. Vocês conhecem a história do patinho feio? Conhecem? Olha, tem crianças novinhas que conhecem a história do patinho feio aqui. Patinho feio se sentia o mais feio entre os patos. Ele era diferente, né? Os patinhos nasciam bonitinhos. O patinho feio, como o nome diz, nasceu feio. E assim ele se sentia menosprezado, ele era menosprezado, se sentia menosprezado. Mas resumindo a história, não vou contar tudo, né? Mas no final, ele descobriu que ele não era feio. Ele era diferente. Na verdade, ele não era um pato. Ele era um cisne. Ele estava no lugar errado, na hora errada. E assim, meu irmão, tu não é galinha, tu é águia. E quem sabe esteja sofrendo porque está ciscando ali entre as galinhas. O Senhor te deu asas robustas. O Senhor te deu grandes águias. O Senhor te deu um bico forte. O Senhor te deu garras afiadas, para que tu possa voar nos lugares altos, para que tu possa te firmar nas grandes pedras, grandes rochas, nas montanhas, nas alturas. Mas agora tu deixou de ver isso e está ciscando, sofrendo aqui. Abacuque estava ciscando e vendo a violência, vendo o sofrimento, sentindo solidão, sentindo-se abandonado pelo Senhor. Mas ele decidiu voltar a ser águia e foi para a torre de vigia, foi para o lugar alto, até que a resposta venha. Sabe, querido, eu estou partindo para o final aqui. Sabe até quando nós temos que orar? Me responde essa pergunta: quantas campanhas você acha que nós temos que participar? 1, 2, 3, 10, 20, 30. Quantas vierem, quantas forem necessárias, até que ele venha, até que a resposta chega. Sabe, na nossa célula lá na quinta-feira, nós temos um momento que é a cadeira da bênção que a gente faz, né? Todo mundo senta na cadeira e nós oramos uns pelos outros. A gente faz o pedido de oração, né? Quando eu me sento ali, eu peço: Senhor, me dá saúde. Ô, irmãos, preciso de saúde, me ajuda aí. Aí os irmãos oram por mim, né? E alguns irmãos, quando sentam na cadeira, dizem assim: ó, graças a Deus, eu quero só agradecer por aquilo que Deus tem feito, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quem sabe na 7ª semana ou um pouco antes tu consiga a resposta da tua campanha, mas começa outra então para agradecer ao Senhor. E assim todas as terças-feiras nós estaremos aqui firmes no culto da fé, buscando a presença do Senhor. Abacuque, na torre de vigia, assumiu o seu lugar e decidiu: eu vou vigiar, eu vou buscar a Deus, eu vou me colocar na fortaleza para ver o que Deus me dirá, para saber, para me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Ele entendeu
que ele deveria falar, ele deveria buscar ao Senhor, até que a sua resposta chegasse, versículo 2. E o Senhor então respondeu. Eu não precisava nem ler o restante do versículo. Mas no versículo 1, Abacuque está dizendo, eu vou buscar, até que o Senhor fale comigo. E o versículo 2 começa dizendo o seguinte, e o Senhor respondeu. Um dos louvores que nós mais cantamos nessa igreja. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Deus não rejeita a tua oração. Deus sempre vai responder a tua oração. Há uma resposta do Senhor preparada para a tua vida. Há algo que Deus quer te falar. Há algo que Deus quer te dizer. Há algo do céu engatilhado para a tua vida nessa noite. E o Senhor está esperando que tu erga a tua voz, que tu erga as tuas mãos, que tu abra a tua boca, que tu libere o teu clamor na sua presença. E à medida que tu te posicionar na torre de vigia, a resposta vai vir. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz assim para ele, meu irmão, enquanto a gente murmurar, a resposta não vai chegar. Mas quando a gente confiar e começar a buscar, aí a resposta vem. Amém? Confia no Senhor. Feche sua mão assim comigo e diga assim, eu vou confiar. Eu vou confiar no Senhor. Sabe? Às vezes eu faço isso assim, eu digo, Senhor, eu só tenho uma palavra. É essa palavra aqui, né? Essa palavra que eu tenho, tão certo como vive o Senhor. E essa palavra que me faz avançar e vencer em nome de Jesus. 2 ali, Everton. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. O que Deus está falando através do profeta? Registra, grava, deixa bem claro, torna evidente para que todos percebam, até quem passa rápido perceba. Sabe, queridos, tanto para quem está nos visitando pela primeira vez hoje, para quem vem desde o começo aqui conosco, eu quero te dizer uma coisa, essa palavra de hoje é para todos nós. É para todos nós. Para ti que está desde o começo comigo, na luta aqui, participando, campanha após campanha, semana após semana. E para ti, quem sabe está vindo aqui nos visitar, conhecer hoje pela primeira vez e não vai voltar mais. O Senhor te trouxe no dia que Ele queria falar contigo. Você que está nos visitando, o Senhor te trouxe aqui hoje, porque Ele tem uma palavra para a tua vida. Ele está dizendo o seguinte, né? Sobe para a torre de vigia. Sobe para a torre de vigia. Sai desse lugar onde tu não está enxergando nada e sobe para o lugar que o Senhor pela fé vai te levar. E lá Ele vai trazer a tua resposta. Tem uma frase facebookiana que a gente diz, né? Que só um tolo pode pensar que fazendo as mesmas coisas vai ter resultados diferentes. Enquanto Abacuque ficou no nível do frango, no nível da galinha, nada aconteceu. Mas quando ele mudou a sua postura, quando ele assumiu a posição de atalaia, de sentinela, de vigia, de profeta, ele ouviu a voz de Deus. E isso não está escrito e não entende como doutrina, mas quem sabe um entendimento que eu estou tendo da palavra do Senhor, algo que o Senhor está compartilhando comigo aqui. Quem sabe Deus estava falando com Abacuque há muito tempo. A palavra já estava preparada, já estava tudo escrito. Deus já queria fazer, na verdade Deus já tinha dito, né? E Abacuque não estava vendo nada ali, mas Deus já tinha falado. Só que Abacuque não conseguia se lembrar, Abacuque não conseguia perceber. Abacuque estava numa crise tão grande, ele e o povo estavam vivendo um momento tão difícil que ele se esqueceu da palavra, ou que ele não conseguiu ouvir aquilo que Deus tinha para dizer para ele, né? Dizem que, essa frase eu não sei quem é o autor, mas tem um autor, né? Mas diz que tu quer conhecer o guerreiro, repara na vida dele na hora da pressão. É na hora da pressão que a gente conhece o guerreiro, né? Tem gente que está tudo bem lá. Eu trabalhei num centro de recuperação 2 anos, né? E
Às vezes os jovens ficavam uma semana e diziam, tô bom, tô legal, posso ir para casa, certo, já me curei, tô recuperado, tem várias coisas para fazer lá fora, vamos embora, né? Aí a líder lá, a tia Noemi, dizia assim, então tá, tranquilo, deixa eu só conversar com os obreiros aqui um pouquinho, que eu já falo contigo. Aí ela dizia assim, brincando pra gente, leva ele, agora vai chegar, tem o descanso do fim de semana aqui agora, leva ele para jogar futebol com vocês lá. E aí depois do jogo, traz ele aqui para conversar com a gente. E aí o guerreiro ia pro futebol, e a gente dava uma chegadinha firme nele lá, e ele falava palavrão, xingava a gente, machucava os obreiros, né? Perdia a paz, né? E aí a gente chamava ele para conversar e a tia Noemi dizia para ele assim, meu querido, olha só, se tu perdeu a tua paz com um simples jogo de futebol, como tu vai enfrentar as tuas lutas lá fora? Então te acalma, fica mais um tempinho aí, busca mais o Senhor, que daqui a pouquinho teu processo vai ser concluído e tu vai poder ir para casa. Há um aprendizado, há uma lição do Senhor para as nossas vidas, né? No meio da crise, Abacuque não conseguiu ouvir a voz do Senhor, mas decidiu pela fé subir a torre de vigia, e ali ele ouviu a voz de Deus. Então eu quero te fazer um convite nessa noite, amém? Fique de pé junto comigo, querido. Aleluia. Bota o versículo 2, Everton, por favor, de novo. O Senhor me respondeu. Abacuque assumiu o seu lugar. Abacuque entendeu o seu propósito. E ao se colocar no lugar certo, na hora certa, ele ouviu a resposta do Senhor para a sua vida. E Deus disse para ele, registra, grava, para que todos possam ver. Versículo 3, Everton. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Deus está dizendo para Abacuque, ainda não é a hora, mas tem um tempo determinado. Mas se apressa para o fim, a hora está chegando e não falhará. Se tardar, espera, confia, porque certamente virá o Senhor e não tardará. Amém? Espera, confia. Ainda que o tempo esteja tardando, ainda que naturalmente e humanamente a gente esteja sendo tentado a estar ansioso, nessa noite, que a confiança do Senhor venha sobre a tua vida, que a esperança do Senhor venha sobre a tua vida. Jeremias 17:7 diz assim, bem-aventurado o homem cuja confiança está no Senhor, e cuja esperança está no Senhor. A felicidade está em aprendermos a confiar em Deus e esperar pelas suas respostas. Enquanto Abacuque olhou para o seu tempo, sofreu, mas quando ele subiu para a torre de vigia e olhou para o Senhor, ele recebeu a sua resposta. Então nessa noite muda o teu olhar, olha para o alto, olha para o céu, olha para Jesus, e as respostas vão vir. Em nome de Jesus, amém? Nessa noite, sobe para a torre de vigia. Quero te convidar agora a fechar os teus olhos e erguer as tuas mãos para os céus o mais alto que tu puder. Amém? Aleluia. Esses são os recados, né, filha? Fechou? Então, glória a Deus, vamos ficar de pé. Olha para esse irmão bonitão que está do teu lado e diz assim para ele, que noite abençoada, meu Deus. Que bênção estar na presença de Deus junto contigo, meu irmão. E agora aponta para a direção da tua casa. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pelo teu poder, pelo teu agir aqui nesse lugar, na Restinga. Te pedimos que tu estenda essa graça, essa unção, esse poder até os nossos lares. Em nome de Jesus, opera poderosamente, que nós tenhamos uma semana, um restante de semana abençoado, e que a tua palavra se cumpra, que as respostas venham, que o milagre aconteça e que nós estejamos gerando um grande poderoso testemunho nas nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nosso feriado amanhã, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti, e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vá para a melhor semana, restante de semana da tua vida, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, queridos, vamos em paz.